Foi. Esperamos começar aqui. Boa noite, gente. Estamos de volta à nossa terceira live, terceira webconferência com Espero que o de autismo tenha sido bom. Hoje a gente vai ter a satisfação aqui de ouvir um pouquinho a professora Adriana e a nossa queridíssima Mariana. As duas vão dividir a fala, elas vão falar um pouquinho sobre classe hospitalar. Formalmente, vou falar que a da Adriana, né? Ela é formada em pedagogia com habilitação em deficiência física e também formada em fisioterapia, isso mesmo. A Adriana, ela conseguiu fazer 2 graduações ao mesmo tempo. Depois ela fez o doutorado, o mestrado e o doutorado na educação. E a Mariana, ela é pedagoga, mestre em educação e doutoranda em educação especial. E ela é orientanda da professora Adriana. Então, é um parzinho aí que tem funcionado muito bem, né, meninas? Gente, fora a parte burocrática, as duas são queridíssimas, vocês sabem disso. A Adriana, ela entrou comigo aqui na universidade, sempre me ajudou bastante. A gente é colega, a gente é parceiro em várias coisas, a gente até deu disciplina junto já, né? Mesmo com olhares de abordagens diferentes, a gente conseguiu conduzir a disciplina. E a Mari tem crescido cada vez mais dentro do curso, na pós-graduação também, é uma excelente aluna. Tive a honra de ser professor dela em uma disciplina, sempre super pontual, colaborativa com os docentes, com as colegas. Quero agradecer demais a disponibilidade de vocês de estarem aqui numa terça-feira à noite. Sei que todo mundo já teve um dia bastante extenso, nós aqui, vocês cursistas também, né? Enfim, estudando, cuidando da casa, da família, dos filhos, e assim por diante. Mas é muito bom tê-los aqui. E a Clarissa sempre fazendo tudo, né? Ela organiza, ela convida, ela chama, ela participa. Sem a Clarissa, nada disso estaria funcionando também, né, gente? Bom, então é isso. Vou passar a palavra agora para a Adri e para a Mari, elas vão dividir a fala. Assim que elas terminarem, a gente abre para as perguntas. Eu e a Clarissa, a gente vai tentando mediar e trazendo as perguntas aqui do chat para elas poderem responder. Certo, gente? Obrigado de novo. Boa apresentação, meninas. Obrigada, Nassim, né, pela apresentação, pelo convite de estar aqui nessa live hoje, eu e Mari. Agradeço Clarissa também, né, todo o empenho, né, a colaboração que a gente tem, né, Nassim, Clarissa, Mari, até mesmo para dar todo o andamento, né, do curso Alfadef. Espero que vocês estejam, né, tendo um bom aproveitamento do curso, né? Ele foi pensado e está sendo desenvolvido com muito carinho, viu? Então eu quero dar, né, a boa noite para vocês, boas-vindas, né, nessa live. Como o Nassim indicou, né, é um tema que eu tenho como uma pesquisa, né, um tema de pesquisa, assim como um projeto de extensão, né, dentro da UFSCar, e uma disciplina que eu dou no curso de licenciatura em Educação Especial e na Psicologia. Ela é uma disciplina optativa de atendimento à educação hospitalar, e ela acaba sendo eletiva para os outros cursos. Então, tem muitos alunos da pedagogia que vêm também fazer essa disciplina. E a Mari é minha parceira em todos esses momentos, né? Na disciplina, no projeto de extensão, que depois a gente vai falar um pouquinho ao longo aqui da nossa exposição, tá bom? Então, obrigada pela disponibilidade de vocês nesse momento, né? Espero que todos estejam bem, lutando, né, no dia a dia aí nesse formato de ensino remoto e os desafios que a gente tem encontrado pela frente nesse formato, né? Então, espero que todos estejam bem. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que foi organizada para acompanhar um pouco o nosso tema
dessa noite. Não sei se está dando para enxergar. Foi? Tá sim, Dri. Obrigada, Mari. A Mari vai me guiando, porque agora eu perco um pouco a sala, né? Bom, então, pessoal, nosso tema, né, sobre política de atendimento educacional hospitalar e domiciliar. A gente vai focar mais um pouco no hospitalar, mas a gente também, né, tem dentro desse contexto a questão do atendimento educacional ou atendimento pedagógico domiciliar, tá? E pensando sempre que é nesse contexto, né, da criança, do estudante, né, da criança, do adolescente que está em tratamento de saúde. Então, meu nome, né, Adriana e Mariana. Bom, então, assim, começando um pouco falando desses princípios, né, e a garantia de direitos, então, o escolar, né, o estudante em tratamento de saúde, a gente tem que garantir, então, né, o direito à educação, né, a gente depois vai fazer uma linha temporal diante de leis que apresentam essa garantia de direitos, né, então via uma política, e que essa política seja uma política pública, né, e a gente sabe que mesmo com todos os documentos legais, né, e o desenvolvimento desses documentos, ainda existe uma dificuldade de realmente garantir esses direitos e garantir uma política pública a esse alunado, né, que está em tratamento de saúde. Por mais que tenha alguns documentos que a gente vai mostrar ao longo aí, desse encontro nosso, nós vamos ver que ainda não existe uma política pública mais nacional a respeito, tá? E aí a gente acredita que para desenvolvimento de uma política pública dentro do direito, né, da garantia de direito para esse escolar em tratamento de saúde, é preciso que a gente tenha a construção de uma política de Estado, né, e não uma política de governo. Então, isso indica o quê? Que, por exemplo, né, o SUS, ele é uma política de Estado. Então, muda governo, sai, né, um partido entra outro, sai um presidente, entra outro, e a gente tem a garantia de continuidade dessa política. Por quê? Porque ela é uma política de Estado, né? Então, é importante que a gente consiga, né, garantia, então, desse direito e a constituição de uma política pública e que seja uma política de Estado. Dentro dos princípios, então, em 2002, foi divulgado, né, um documento, na época da Secretaria de Educação Especial, que trazia, então, não é um documento legal, mas é um documento orientador, tá? Sobre classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar. E dentro desse documento de orientação, nesse documento orientador, ele dá um princípio, então, uma definição do que seria, né, pensando nessa garantia de direitos, o que a gente imagina desse atendimento ao escolar em tratamento de saúde, né? Então, assim, na impossibilidade desse aluno em frequentar a escola, né, durante um período sob tratamento de saúde, esse tratamento ele pode ser contínuo, ou seja, ele está lá hospitalizado, internado, né, numa enfermaria pediátrica, ou ele pode ser um tratamento intermitente. O que significa isso? Ele tem uma doença, né, por exemplo, uma doença crônica, e ele faz todo esse acompanhamento em ambulatório de especialidade, né? Então, em alguns momentos ele pode ficar internado, ele sai da internação, ele vai para o ambulatório, então ele é intermitente, né? Ele tem uma doença e há uma necessidade de um tratamento de saúde nesse sentido, né? Intermitente. Então, nessas condições, há necessidade de se criar formas alternativas de organização e oferta de serviço de modo a cumprir com os direitos à educação e à saúde, tal como definidos na lei e demandados pelo direito à vida em sociedade. Né? Então, é isso que a gente está falando para vocês, essa garantia de direitos, né,
E quando a criança, quando o estudante, ele está nessa condição, né, sob tratamento de saúde, né, é importante pensar nessa organização e oferta de ensino, né? Então, essa atenção diz respeito a este processo de inclusão de um grupo de alunos que se encontram na situação de hospitalização ou em tratamento de saúde, tá? Então, às vezes, a gente vê alguns discursos indicando que, mas a classe hospitalar, ele não é um serviço inclusivo, porque se imagina assim, ele não acontece na escola regular, então ele é um serviço segregado? Na verdade, não, né? É o contrário. Eu levo a escola para dentro do ambiente hospitalar. Eu levo a escola para dentro deste ambiente de saúde, porque é uma condição em que a criança se encontra em tratamento e é uma condição de impedimento de frequentar a escola regular, né? Por conta da condição de saúde dela. Então, na verdade, eu rompo os muros da escola, né? A ideia é essa. Então, ele é um serviço, né, extremamente inclusivo, ele não é segregativo, né? Apesar de não acontecer na escola, mas por quê? É uma impossibilidade da criança, e é uma necessidade, né, que a criança tem diante da continuidade, então, né, e da garantia de direitos a essa criança que está em tratamento de saúde ou hospitalizada. Então, é um serviço extremamente inclusivo, tá? Bom, dentro dos objetivos, né, do atendimento educacional hospitalar, então tem um documento bem antigo, né, do Estado de São Paulo, que falava sobre o ensino da pessoa com deficiência física, de 87, e que aí eu fiz umas reformulações, né, e apresentei um texto, e aí mais ou menos isso, né, um resumo aí desses objetivos. O primeiro é a questão crucial dentro do atendimento ao escolar em tratamento de saúde, que é impedir a interrupção do processo de aprendizagem da criança internada para, no futuro, ser integrada à sala de aula, né? Então, a ideia é dar essa continuidade a esse processo de aprendizagem. E, olha, vamos entender que esse processo de aprendizagem é muito mais do que só formalizar um conteúdo, né? Pensando na questão das disciplinas, do currículo, isso também é importante, né? Mas é dar essa continuidade em todo esse processo de aprendizagem, que a gente tem que entender que a criança, neste momento de hospitalização, a gente olha para essa criança e olha para esse indivíduo muito holístico, né? Que tem a questão cognitiva, a questão emocional, a questão social, cultural. Então, a gente olha para esse indivíduo, para esse estudante, em todas as suas, perspectivas, né? Por isso que está dentro aí desse processo de aprendizagem. Um segundo objetivo é contribuir para diminuir o trauma hospitalar ao trazer para o hospital uma parte da sua vida que é a escola, né? Então, a criança, né, pensando na idade escolar, a escola representa um espaço social, né, dela extremamente importante, né? Ela passa aí um período, né, do dia dela na escola, ou até mesmo, né, se a gente pensar na escola de tempo integral hoje, né, a realidade de alguns lugares, de algumas escolas, né, não agora, né, na pandemia, mas esse tempo, né, que ela passa na escola e essa importância, então, social que é dada a esse espaço, né, que é a escola. Então, quando a gente traz para dentro do hospital a escola, a gente diminui essa condição desse trauma hospitalar e até mesmo da condição da criança enxergar todas as suas potencialidades e suas capacidades, mesmo em momentos muito críticos da sua saúde, do seu estado físico, emocional. Então, a gente trabalha com essa e mostra para ela essa capacidade, né? Capacidade cognitiva, capacidade de pensar, a capacidade de refletir, de produzir e de criar. Um outro objetivo, né, que é ampliar o serviço hospitalar ao fazer a junção da educação com a saúde, né? Então, a gente, dentro do hospital, né, a pedagogia hospitalar, o atendimento pedagógico hospitalar, ele se integra a uma equipe,
né? E a ideia é sempre trabalhar dentro dessa perspectiva interdisciplinar, né? Então, a gente faz essa junção entre educação e saúde. Esse objetivo D é muito próximo do D, né? Que é contribuir para a recuperação da criança ao atribuir-lhe responsabilidades educacionais. Então, é isso, a criança está lá, né, hospitalizada, e a gente mostra para ela o quanto é importante e o quanto ela representa, então, né, o quanto a escola representa e o quanto que esta condição, né, de criar, de fazer, permite que ela perceba, então, toda essa potencialidade que ela está neste espaço no qual ela se encontra mais né, protegida e mais um ambiente mais fechado, né? Ela está limitada naquele espaço que é o espaço do seu leito, do seu quarto, né? Muitas crianças, às vezes, elas estão impossibilitadas até mesmo de sair do seu próprio leito. E aí a gente vai até esse leito dela, né? Para que ela receba esse atendimento, né? E consiga aí, que a gente consiga dar aí qualidade, né? De vida para ela, mesmo nesse espaço tão segregado que às vezes ela se encontra ali no leito hospitalar. O E, então, é orientar o aluno, o professor da escola de origem e a família quanto à necessidade de continuação dos estudos após a hospitalização. Então, esse contato com a escola de origem é extremamente importante, né, que o professor de classe hospitalar ele possa fazer, né, ele deve fazer, e orientar essa família, porque muitas vezes a criança sai de um contexto de internação, ou mesmo ela está sob tratamento de saúde, mas já tem uma liberação, por exemplo, médica, de voltar para a escola. Mas muitas vezes a mãe, né, até por uma questão meio de super proteger, né, com receio de como que vai ser essa retomada, né, dentro desse ambiente escolar, às vezes ela não se sente segura de mandar essa criança, né, para a escola. Então, o professor de classe hospitalar, ele tem um papel extremamente importante, né, diante dessa orientação junto à escola para receber esse aluno e também junto à família para que ela se sinta segura, né, que essa criança vai receber todos os cuidados, né, necessários dentro do contexto da escola, né? Então, a gente dá mais segurança a essa família quando a gente faz toda essa orientação, né? Tanto ao aluno, professor da escola de origem e a família, tá? Então, esse é um papel extremamente importante. Lógico, desde que tenha já, né, essa liberação médica, né? Então, por isso esse contato em equipe interdisciplinar do professor com o médico, com a enfermagem, com a psicologia é muito importante. E, assim, outro objetivo, proporcionar condições para a continuidade e alcance da terminalidade escolar adequadas às características individuais. Então, o que quer dizer isso? Além da continuidade, de alcançar uma terminalidade escolar, né? Então, em alguns hospitais ou alguns centros, né? Por exemplo, o GRAAC, que é um hospital de referência, né, de tratamento do câncer infantil, no GRAAC acontecem as provas do Enem para os alunos, estudantes do ensino médio. Então, o Enem vai até, né, toda a equipe dos aplicadores da prova do Enem, eles vão até o hospital para aplicar, né, o exame para as crianças, para os adolescentes, né, que estão lá no ensino médio fazendo o término aí do ensino médio, tá? Então, é uma possibilidade, né, desse alcance de terminalidade, assim como também Fundamental 1, Fundamental 2, lá no Hospital de Barretos, né, no Hospital de Amor, tem professoras lá de classe hospitalar, e no final do ano eles fazem formatura com os estudantes, né, a formatura da educação infantil, a formatura do 5º ano, né, do Fundamental 1, eles têm esse ritual, então, pensando nesse alcance de terminalidade, né, de fases escolares. Bom, então, dentro o que a gente queria mostrar, né, o que a gente vai mostrar agora para vocês? Como a gente falou, né, dessa garantia de direitos, então,
e o aspecto legal, né, de o que legaliza o atendimento dentro do âmbito hospitalar, né, do atendimento pedagógico dentro do âmbito hospitalar. Então, a gente vê que tem leis mais gerais, né, começando pela Constituição de 1988, quando ela fala que a educação é um direito de todos, né? Se dentro do artigo 205 ele indica que a educação é um direito de todos, então a criança que está em tratamento de saúde, né, a criança que está hospitalizada, tem esse direito de dar continuidade ao seu processo de escolarização, né, de educação. Então, como lei geral, né, tem uma garantia. Na LDB, né, também vai dentro, né, nesse mesmo sentido de garantia de direitos à educação, porque a educação, então, como um dever da família e do Estado, né, e que tem essa finalidade de pleno desenvolvimento do educando. Né? Então, se é pleno desenvolvimento, a gente precisa pensar em todas as condições, né, para continuidade, né, desse processo de escolarização, de educação, para o desenvolvimento pleno deste educando. Então, a LDB, também como lei geral, garantindo esse direito, né, à educação. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também aponta o direito à educação, assim como o direito à saúde e à assistência, né? Então, são leis gerais e que, se a gente, né, tivesse toda uma condição de plena implementação ou plena obediência, entre aspas, né, legal da lei, a gente não precisaria ter leis tão específicas depois, né? Então, a gente fala assim, elas já garantiam essa questão da inclusão de todos, né? Mas a gente sabe que é preciso, né, um reforço positivo, né, dentro das leis mais específicas, que vai tratar sobre, principalmente, né, garantindo os direitos às pessoas menos favorecidas, né? Então, dentro ainda da legislação, existem documentos, então, norteadores, assim como leis de discriminação positiva, né, garantindo e reforçando, fazendo, né, o reforço a essa garantia de direitos, tá? Então, eu vou passar a palavra para a professora Mariana, que vai trazer um pouquinho para vocês esses documentos. Tem outros, tá? Mas a gente selecionou aqueles que a gente achou dentro da linha os mais relevantes, para a gente ir estudando um pouco, assim, desde quando isso, né, surgiu no Brasil, de garantir, então, do direito à educação do aluno, do estudante, hospitalizado ou em tratamento de saúde, tá bom? Mari. Obrigada, Adri. Me ouvem Sim, bem? Mari. Adri? Tá. Então, a gente trouxe, né, esse referencial legal, né, de leis específicas que vão tratar sobre essa temática, né, do estudante com doença, o estudante com doença crônica, é a pessoa impossibilitada de frequentar a escola, né, por conta da doença ou de seu tratamento. Então, lá em 1969, a gente tem o primeiro decreto-lei, que é o decreto 1044, e é um decreto que sim, ele é pontual, ele traz especificamente, né, então ele dispõe sobre o tratamento para os alunos portadores de afecções, era um termo recorrente, né, que a gente ouvia bastante falar nessa época, então é a primeira referência, né, que a gente pode trazer assim na legislação com relação a isso. Deixa eu pegar minha água aqui. Então, esse decreto-lei, ele determina, então, quem são as pessoas que poderiam merecer o tratamento excepcional, né, um atendimento, um tratamento excepcional para a educação. Então, são os considerados merecedores de tratamento excepcional, os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, esse era o termo, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, né? Então, essa é a primeira referência que a gente pode trazer para vocês, tá? Depois, deixa eu acompanhar aqui, que tá pequenininho.
Em 89, nós tivemos a Lei 7.853. Então, essa lei que vai falar especificamente da obrigatoriedade dos programas de educação especial em unidades hospitalares. Então, vocês veem, a gente já tem a Constituição em 88, como a Adri comentou, né, que reforça, né, o direito da educação e o dever do Estado em fornecer a educação. Então, em 89, a gente tem essa lei que vai trazer especificamente sobre as unidades hospitalares. Então, assim, o que está previsto no artigo 2º, né, a linha D, é o oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível pré-escolar. Então, assim, nesse momento, a gente vê assim, um retrocesso, né, no sentido de delimitar, né, o que antes estava previsto para todos os níveis, né, na de 69 estava previsto para todos os níveis, em 89 restringiu ao nível pré-escolar. E também em unidades hospitalares ou semelhantes, né, nas quais estejam internados os estudantes por prazo igual ou superior a 1 ano. Então, são os educandos e também os educandos portadores de deficiência. Então, nesse sentido também delimita muito, né? Então, aquela criança, aquele estudante que vai ficar internado por 6 meses, 3 meses, 2 meses, ou então aquele estudante que tem aquele tratamento intermitente, como a professora Adriana comentou no começo, eles não ficariam cobertos por essa lei, né? Não seria ofertado para eles o serviço na unidade hospitalar. Aí depois, em seguida, nós tivemos um avanço, né? Um pouco antes aí da LDB, a gente tem a resolução 41, que ela é de 1995. Então, é uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, tá? Então, o CONANDA traz a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente hospitalizados. E um dos direitos previsto nessa resolução é que o educando, ele possa desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante a permanência no hospital. Também está previsto, então, nessa resolução, o direito ao respeito à integridade física, psíquica e moral. Então, é uma resolução importante, que traz um marco aí, né, para a educação, principalmente das crianças e dos adolescentes hospitalizados. Aí nós vamos ter depois a LDB, né, como a professora Adriana já comentou, que reforça, né, todo o direito e o dever à educação, então, para todos, independente da condição, mas não é específico das pessoas com doenças, né, dos estudantes com doenças ou deficiências. Mas a gente tem, então, a resolução do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 2, que ela é de 2001, que vocês, né, conhecem bastante, já devem ter estudado bastante a respeito, que é a resolução que traz, então, as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Então, uma das diretrizes, né, o artigo 13, reforça que os sistemas de ensino, em parceria com os sistemas de saúde, precisam organizar, então, o atendimento educacional especializados aos estudantes que não podem frequentar a escola por conta da internação, né? Então, é um atendimento que vai ser ofertado em ambulatório, né? Ou então um atendimento para esse estudante que permanece durante muito tempo internado, ou então em domicílio. Então, está previsto nesse artigo 13 esse atendimento para esse estudante nessa condição, tá? Aí, em seguida, então, nós também temos aí o que a professora Adriana já comentou, né, do documento norteador. Então, ele não é um documento legal, ele é um documento norteador, né, um documento que vai dizer algumas estratégias. Então, é a classe hospitalar de 2002. Então, é o documento classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar, estratégias e orientações. Ele é o documento que segue, que regula todo o serviço até hoje, né? Então, assim, a gente está aguardando algumas modificações, né, Dri? A gente está esperando que tenha algumas mudanças, mas ele é o documento que ainda serve, né, para gerir todo esse serviço, todo esse atendimento. Então, ele traz especificamente, a Adriana já trouxe algumas coisas no comecinho, né, da importância, né, do objetivo, do atendimento, e aí vai definir, então, o que é classe hospitalar,
que é o atendimento pedagógico educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde. Então, pensando aí na internação, mas também os atendimentos em hospital dia, né, que é aquela criança que vai para fazer um procedimento ou um tratamento, né, por exemplo, vai fazer uma diálise, mas ele não permanece internado, mas ele pode receber o atendimento, então, nessa classe hospitalar, nesse hospital dia. O hospital semana também, que é parecido, né, o serviço é próximo do hospital dia, mas também a classe hospitalar, então, ela seria o serviço que pode ser ofertado nos serviços aí de atenção integral à saúde mental. E também esse documento define, então, o atendimento pedagógico domiciliar, que a gente comentou, que a gente iria apresentar para vocês, porque são serviços que vocês precisam conhecer, né? Enquanto os professores, se não conhecem, precisam conhecer até para orientar as famílias, né, dos estudantes que vocês vão atender, que já estão numa condição de internação, né? Então, o atendimento pedagógico domiciliar, ele é ofertado quando o estudante não tem condições, ele está impossibilitado de frequentar a escola, ou ele esteja em casa de passagens, né, que são aquelas casas também que ele permanece para fazer o tratamento, às vezes ele tem que se deslocar para um outro estado, para uma outra cidade, então ele perde o vínculo com a escola de origem nesse momento, então ele teria esse atendimento domiciliar nessa casa de passagem, casas de apoio, casas-lar, e outros serviços, né, outras estruturas aí de apoio da sociedade. Então, quando a gente traz, né, toda essa legislação, é para que vocês tenham, assim, um respaldo, né, olha, existe, está em vigor, né, a gente precisa ter conhecimento e lutar para que sejam políticas, né, como a professora Adriana comentou no começo, né, políticas de Estado. E aí, então, 2008, a gente tem a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, ela também foi um grande marco na educação inclusiva, na educação especial e na educação inclusiva. E dentre, né, outras coisas, ela traz então a definição, né, da necessidade de formação do professor de educação especial. Então, para atuar na educação especial, quais são os requisitos, né, que o professor precisa ter? Então, precisa ter a formação inicial, a formação continuada, né, relacionada aí à área. Também precisa ter o conhecimento que é geral, né, do exercício da docência. E especifique, então, né, que para atuação no AEE, no atendimento educacional especializado, de que forma que ele pode acontecer, né? Então, o AEE ele pode acontecer de uma forma interdisciplinar, interativa, junto com o professor de sala comum, né, que a gente tem alguns modelos aí de escolas que seguem o AEE, o professor de educação especial em parceria, em colaboração com o professor de sala comum, de sala regular. O professor de educação especial ele pode ofertar, então, o AE nas salas de recurso, também nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade, que são os núcleos que tem aí nas instituições de ensino superior, de educação superior. E aí, então, a gente tem o destaque, né, da atuação, da oferta desse AE, da atuação desse professor nas classes hospitalares e nos atendimentos domiciliares, né? Então, a oferta aí da educação especial nesse ambiente também. Já estamos finalizando. 2009, então, a gente tem a resolução 4 do Conselho Nacional de Educação, é a resolução que ainda está em vigor, né, é o que institui as diretrizes para o atendimento, né, para o atendimento educacional especializado, então é o que vai determinar exatamente como é que vai acontecer esse atendimento, e aí a gente tem um reforço nesse artigo 6º, né, da oferta justamente em ambiente hospitalar ou domiciliar, pensando aí que o sistema de ensino organize essa oferta, pensando no estudante que não pode comparecer, né, à escola, e a educação, o atendimento educacional especializado, o AE, de uma forma complementar ou suplementar, tá certo? E aí, por fim, mais recente, né, a gente tem, então, uma alteração, uma lei que altera a LDB, é a Lei 13.716, de 2018. Então, o que ela traz? Né? É a primeira vez que aparece numa LDB o assegurar, né? O assegurar o atendimento educacional
para o estudante que não pode, que está em tratamento, que está internado em tratamento de saúde. Então, é a primeira vez que a gente vê aí numa LDB, então ele acrescenta um adendo aí no artigo 4º, né? O artigo 4º ele está falando sobre o direito à educação, o dever de educar. Então, ele acrescenta, né, um adendo, né, no artigo, que é o artigo 4º-A. Então, estabelece assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. Então, assim, por mais que esteja, né, estabelecido pela primeira vez numa LDB, esse cuidado, né, esse reforço em assegurar o serviço, a gente sente algumas fragilidades nessa redação, né? Alguns pesquisadores que a gente tem acompanhado têm sinalizado, né? Falei assim, olha, não se determina qual que é o tempo prolongado, então isso pode dificultar, muitas vezes, a oferta desse serviço, né? Então, às vezes, uma esfera administrativa pode entender tempo prolongado, 1 mês, outra pode considerar 2 meses, ou então outra pode considerar 1 ano. Então, isso tudo, e também deixa a cargo, né, das esferas, das competências, então, dos estados, dos municípios, em elaborar uma própria lei. E isso é ruim no sentido da gente não ter uma normativa geral, né, que pode trazer, excluir esse público, né, ou então prejudicar uma situação, né, às vezes de mudança de um estado para o outro. Às vezes uma pessoa está num estado que recebe o atendimento, né, existe a classe hospitalar no hospital daquele estado, mas por conta da complexidade da doença, vai precisar mudar de cidade, mudar de estado, e aí chega numa cidade que não tem muitas vezes o serviço. Então, isso pode ser um fator aí que prejudica, né, por não ter uma diretriz geral. Então, acho que a gente trouxe mais isso para vocês terem o conhecimento, né, do que está em vigor até hoje, do que está respaldando essa oferta do serviço da classe hospitalar. Acho que é isso. E assim, isso, e é o que a Mari falou, né? A importância de vocês conhecerem, saberem, né? Porque quando a gente fala da pedagogia hospitalar ou do atendimento, né, ao escolar em tratamento de saúde, essa criança, ela está na escola regular, ou ela esteve na escola regular, né, antes do diagnóstico e antes do início do tratamento, e a ideia é que ela vai voltar para a escola regular, né, ela vai estar impedida durante um período por conta do tratamento de saúde, né. Então, a gente, é um assunto que tem que se adentrar às escolas regulares, ele não é específico só de quem trabalha, né, com a classe hospitalar ou com atendimento pedagógico domiciliar, mas é um assunto que tem que ser universalizado dentro do contexto da escola, até para, né, num caso de ter uma criança que está em tratamento de saúde, que muitas vezes, né, existe um desconhecimento até legal e desse direito, a escola não sabe, né, dessa condição, a família não sabe, e a criança perde, por exemplo, o ano escolar, né, a criança interrompe o processo de escolarização dela, né, então é uma forma aí de divulgar, né, e desse conhecimento se adentrar às escolas regulares, né. Aí, assim, esse esquema, né, esses modelos aí que a professora Iniceia traz, né, então, por que a gente colocou isso, né, para entender que dentro desse sistema de serviços, né, que vai numa pirâmide aí, a gente tem o locus, né, mais lá dentro da classe comum, né, que é o que a gente quer, pensando na inclusão escolar, né, num modelo aí de inclusão escolar, né, dentro desse ensino comum, pensando na questão da consultoria do ensino colaborativo e de recursos e equipamentos que devem estar dentro dessa classe comum. Mas a gente tem uma população, né, um público-alvo da educação especial muito heterogêneo, né? E aí, quando eu não faço oferta de serviços, eu posso excluir desse sistema alguns alunos, né, que muitas vezes essa classe comum, por mais modificada que ela esteja, ela acaba, às vezes, não cumprindo
cumprindo com o objetivo da escolarização, né? E um deles é essa criança que está em tratamento de saúde, porque ela está impedida de entrar dentro desse sistema, né? Então, dentro dessa pirâmide de serviços, a gente vê, então, um serviço de classe hospitalar e ensino domiciliar, né, o ensino pedagógico, né, o atendimento pedagógico domiciliar, dentro desses apoios à escolarização, tá? Então, a gente também tem que pensar nesse rol de serviços disponíveis e a classe hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar presente nessa rede, né, de serviço. Para apoio, né, à inclusão, e não à exclusão. Sempre é para apoiar a inclusão, né? Então, existe uma proposição, então, né, que o atendimento pedagógico educacional hospitalar, ou o atendimento escolar hospitalar, ele apresenta muitas especificidades, né? O que dificulta e o que é impossível a gente pensar numa transposição do modelo de escolarização formal para dentro do hospital. Por quê? A gente costuma sempre dizer isso, olha, o tempo e o espaço que a criança, né, que está lá no hospital é outro. O tempo não é mais meu enquanto professora, né? O tempo não é da escola, que tem um sinal que bate, e aí o aluno vai ter aula de português, depois ele vai ter de matemática, depois ele vai ter de ciências, né? Mas lá o tempo e esse espaço é da criança, né? Então, é impossível a gente transpor o modelo dessa escolarização por conta de todas essas especificidades, principalmente de tempo e espaço dentro do hospital, né? Sem falar nessas características e necessidades individuais de quando a criança está em tratamento de saúde ou hospitalizada. Então, é importante que as adequações e as flexibilizações curriculares e também, né, a oferta de recursos pedagógicos específicos, adaptados, eles são extremamente necessários para garantir, então, o direito a essa criança, né, a educação a essa criança e esse adolescente hospitalizado, tá? Se a gente pensar na educação básica, a questão da obrigatoriedade, né, que é de 4 anos até, né, 17, então a gente pega esse rol, principalmente este rol, né, de idade aí por conta da obrigatoriedade da educação básica, tá? Mas nada impede também quando a gente pensa assim, mas e se eu pensar lá na criança pequena, né? Ela não vai receber o atendimento, então a gente vê que existe aí também, né? Como é difícil a gente pensar nessa garantia de direito nesta educação básica que é obrigatória, então vocês imaginem quando está fora desse sistema, né? Mais difícil, né? Mas é possível pensar assim nos atendimentos para os menores, né? Para as crianças pequenas. Então, tem, assim, só trouxe isso bem rapidamente, também não vou me ficar falando muito sobre isso, mas a gente tem, né, os dados do censo, que são importantes, porque, na verdade, o que é um dado do censo escolar, né? Ela é uma pesquisa declaratória, né, que é feita anualmente pelo INEP, e a ideia, né, e o objetivo é fazer esse levantamento sobre as escolas de educação básica no país. Né, o mais importante levantamento estatístico, né, de educacional brasileiro, das diferentes etapas, modalidades de ensino da educação básica e da educação profissional. Então, é o que vai garantir, a partir dos dados, muitas vezes do censo, é que vai determinar, por exemplo, o financiamento, né, para a educação, o destino da verba, né, então, e quando a gente olha para os dados do censo, né, principalmente para os microdados do censo escolar, né, foi um trabalho de uma aluna do mestrado, que também já acabou o doutorado, a Aline Paco. Uma das análises que ela faz na dissertação dela é essa análise em relação ao censo. O que o censo fala sobre a questão do atendimento em turmas, em tipos de turma, que difere, né, da sala comum. E aí tem, então, no microdado, quando a gente gera esse microdado, ele traz o dado sobre esse tipo de turma, que é a classe hospitalar, né? Então, tem outros também aqui, como vocês podem ver, o 0 aqui não se aplica, o 1 a classe hospitalar, o 2 a questão da unidade de internação socioeducativa, tal, até o 5º AEE, né? Então, na classe hospitalar, quando a gente vê os dados do censo em relação à quantidade de turmas
né, e do atendimento em classe hospitalar, a gente vê que no ano de 2013 teve 667 turmas desse tipo de atendimento. Já no ano de 2015, teve 286. Aí vocês vão falar assim, mas professora, diminuiu a quantidade de turmas, né? Isso significa que diminuiu as classes hospitalares? Como assim, né? O que é isso? Na verdade, a gente tem um grande problema no censo, que é assim, quem informa o dado, normalmente, ele é pontual, né? Ele faz um corte. Então, vai lá num dia e pega os dados em relação a número de matrículas, número de turmas e tal. E, muitas vezes, quem faz isso na escola é a secretaria, enfim. E a classe hospitalar, ela tem uma especificidade, né, em relação a uma variância, às vezes, de atendimento, de crianças que estão sob o atendimento de classe hospitalar, né? E aí você tem uma discrepância desse dado em relação à quantidade de turmas, ele não é muito real, né? O que dificulta até mesmo a questão da implementação de políticas, né? Então, a dificuldade de obter realmente um dado real sobre as classes hospitalares dentro do censo escolar, tá? Então, a gente faz uma crítica em relação a de como é feita essa coleta aí do censo diante desse serviço, tá? Bom, então, como a gente está falando, a importância de garantir, né, a política pública, né, se no censo a gente vê toda essa dificuldade, e mesmo nos documentos legais, né, então, como que a gente busca a efetivação de uma política pública para o atendimento ao escolar em tratamento de saúde, né? Além dos aspectos legais, a gente precisa de ter dinheiro, né, gente? Então, para efetivar uma política, precisa de financiamento, né? Sem dinheiro não tem política, não tem ações, né? A gente não vai conseguir colocar em prática, né, em real mesmo a condição, tá? Então, a importância dos investimentos, né, dentro dessa área e desse investimento público dentro dessa área. E a gente, sabendo disso, a gente, enquanto sociedade, precisa cobrar as nossas entidades públicas, né? Então, isso é muito importante, a gente, enquanto sociedade, fazendo esse diagnóstico e essa cobrança diante do poder público, tá? Então, aqui tem algumas evidências, né, ou problemas que a gente aponta, né, o Lima aponta em 2015, então a dificuldade, muitas vezes, dentro do espaço hospitalar, de ter um espaço físico para atuação, né, de ter uma referência de um espaço. Quando a gente fala classe hospitalar, parece que a gente vê o espaço físico, mas muitas vezes esse espaço ele não existe, né. Eu fui professora de classe hospitalar e no início eu não tinha um espaço físico quando eu atuava, né. Então eu ia com meu material, ficava no refeitório, né, atendendo as crianças em grupo ou individual e atendia no leito. Então, não tinha um referencial de um espaço, de falar, esse é o espaço da pedagogia hospitalar, né? E, então, isso dificulta até a gente conseguir mostrar o nosso trabalho, né? A nossa importância no trabalho. Depois, aos pouquinhos, a gente vai conquistando isso, mas, tipo, o meu armário era o porta-mala do meu carro, né, gente? Então, eu não tinha espaço até para deixar o material. E, aos poucos, a gente vai conquistando isso, né? Os recursos humanos qualificados, né? Então, a gente precisa ter professores qualificados, principalmente professores, né? Para tocar um serviço, né? Tão específico e num espaço tão diferente do que a escola, né? E outros recursos para o funcionamento das classes, né? Nos hospitais públicos e, às vezes, tem interesse econômico aí em jogo nos hospitais privados também. Existe classe hospitalar nos espaços hospitalares privados, mas são poucos. A grande maioria são hospitais públicos, tá? De oferta do serviço. Até porque a gente tem, muitas vezes, esse interesse entre as secretarias, né, da educação e da saúde, e a gente faz via convênio, tá? Entre a saúde e a educação, para o atendimento acontecer, né, para a criação de classes hospitalares, enfim, para a implementação das classes. E aí eu só, assim, acho importante vocês saberem um pouquinho da questão dessa formação de professores para esse atendimento, né, educacional hospitalar. A Mari mostrou que a gente tem
legalmente vários documentos, né, que saiu da educação especial, né, via MEC, e a gente tem, então, né, dentro da formação inicial, ela é muito ampla, assim, né, então, no estado de São Paulo, uma época, quando eu fui professora de classe, né, que eu fui professora de classe hospitalar, em 98, eu atribuí foi a minha primeira atribuição, uma classe hospitalar lá em Marília, interior de São Paulo, eu tinha que mostrar uma anuência que eu era pedagoga e tinha uma habilitação na área da deficiência física, né? Por que da deficiência física? Porque se entendia que a criança hospitalizada, ela passa por uma debilidade física, ela tem uma vamos dizer assim, não que ela não tem uma deficiência física, mas ela está passando por um processo de tratamento de saúde que deixa a mais prostrada, né, diante dos estímulos, enfim. Então, ela tem mais uma debilidade aí física, por isso que ele estava dentro dessa área, né. Mas depois isso, né, na verdade, as habilitações, elas acabaram, né, dentro dos cursos de pedagogia, então tinha que ter aí uma formação dentro da educação especial, ou em outras licenciaturas também, porque a gente tem os alunos do Fundamental 2, do ensino médio, aonde você tem hospitais que tem vários professores que atuam no hospital, né? Então, os professores, por exemplo, que vão trabalhar com a área de linguagem, são os professores de letras, né? Aqueles que vão trabalhar, por exemplo, dentro das ciências da natureza, né? Então, são os professores com as licenciaturas mais específicas, tá? Dentro da formação continuada, então, a gente tem, assim, vários cursos de especialização, tipo Lato Sensu, né? E assim como também mestrado, doutorado, né? O Stricto Sensu. Então, na formação, né? Continuada dentro da pós, seja especialização, seja dentro de mestrado e doutorado, né? Para essa formação continuada. E a gente tem ainda, dentro da formação continuada, a formação em serviço, né? Que são cursos de capacitação que são oferecidos pelos sistemas de ensino, né? Que são aí multiplicadores, assim como também, né? A gente acredita que as formações em serviço, elas acontecem, por exemplo, né? Quando a gente pensa no mestrado e no doutorado, por meio da pesquisa colaborativa. Então, por exemplo, a Mari, ela tem, né, se debruçado na tese dela, e ela implementou um curso de formação, né? Mari, você quer falar um pouquinho sobre isso, dessa formação em serviço? Falo sim, Pri. Dá para ouvir, né? Dá sim. Estava com problema no microfone, não sei se melhorou um pouquinho. Então, a proposta do curso que a gente colocou, né, falo a gente porque a professora Adriana esteve comigo o tempo todo, desde o planejamento, né, era um curso que ia acontecer presencial, e aí, por conta da pandemia, nós tivemos que reformular o curso, e ele aconteceu à distância, né. Então, quando a gente veio com uma estrutura de curso, né, o que a gente achava que era importante trabalhar durante o curso, abordar, o foco do nosso curso era o estudante com doença crônica e o estudante com deficiência com comorbidade. Então, esse estudante, muitas vezes, ele acaba ficando invisível, né, dentro aí do serviço, dentro da escola, por conta dessa falta que ele tem, por conta do tratamento, eles têm um processo de escolarização bastante prejudicado. Então, a gente queria trabalhar isso, né, abordar os conceitos sobre a doença crônica, a deficiência com comorbidade, mas a gente gostaria que as professoras, né, que estivessem participando do nosso curso, vislumbrassem ações que são possíveis realizar dentro da escola, dentro do sistema de ensino, que minimizem um pouco o impacto, né, dessa condição de afastamento no processo de escolarização desses estudantes, né. Então, a gente veio com uma ideia, mas como a nossa proposta era uma pesquisa colaborativa, era um curso, né, de formação colaborativa, nós fomos moldando o curso de acordo com a necessidade, né, com o desejo das professoras, com os temas que eram surgidos, né, relacionados a essa temática central, mas que foram surgidos no decorrer dos encontros. Então, toda a estrutura foi feita colaborativamente, né? As professoras traziam as experiências delas em conviver com esses estudantes, né, nessas condições, e aí, assim, a surpresa maior das professoras
era de não ter percebido esse estudante, né? Ou então, assim, de ter percebido, mas não ter visto a educação nesse momento como primordial. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um estudante que está com câncer, né? Um estudante vai ficar afastado, então, prioridade é a saúde, né? A prioridade é ele se cuidar. E a gente não vai, né, descartar isso, não vai desconsiderar isso, mas por que a educação também não pode acontecer, né? E trazer aquilo que é normalidade na vida desse estudante, né? Porque a escola é aquilo que ele convive desde muito cedo, que ele convive muito tempo, né? Por muito tempo da sua vida ele vai permanecer no processo aí de escolarização. Então, por que não, né? Então, essa sempre uma fala que foi muito recorrente, né, nos encontros com as professoras, de sinalizar isso. E aí, assim, ações muito simples que a gente conseguiu pensar, e ainda mais nesse momento de ensino remoto, né, que a gente conseguiu transpor, né, muitas ações que estão sendo realizadas nesse momento, para esse estudante que não está frequentando a escola, né? Então, para que ele não perca o vínculo com a escola, que ações que as escolas podem fazer, que os professores podem fazer. E é claro, tudo depende de uma rede de apoio, né? O professor sozinho não consegue fazer muita coisa, porque ele já tem uma demanda muito grande, né? De trabalho, de planejamento, de lidar com toda a diversidade da sala de aula. Mas se ele tem uma rede, né? Se ele tem uma parceria com o professor de educação especial, com o diretor da escola, com a equipe de secretaria de educação, diretoria de ensino, que dá esse suporte para ele, muitas ações podem ser realizadas, né? E o benefício vai ser para todos, né? Especialmente para esse estudante, que vê na educação, né, no momento de escolarização dele, uma possibilidade de até esquecer muito do problema que ele está enfrentando, né? Da situação de doença. Então, isso foi assim, uma experiência, né? Nossa, maravilhosa, né, assim, de trazer esse debate, né, de um tema assim tão importante, e as professoras mesmo sinalizaram, a gente nunca ouviu falar sobre isso, a gente nunca teve a oportunidade de fazer uma formação a respeito disso, né, então, a gente está contando aí que elas serão também as disseminadoras dessa formação, né, e o quanto que isso vai poder repercutir aí na vida até chegar, né, no estudante que tem aí uma condição crônica ou então uma deficiência com comorbidade que impeça, né, que a frequência seja tão assídua, né, seja tão permanente aí na escola. E é importante ressaltar que esses professores eram professores da escola regular, professores da sala regular, né, da classe comum, e professores da educação especial do AE, né? Então, a gente trabalhou porque esse aluno, ele está na escola, ou ele vai ficar afastado durante um período, mas ele não deixa nunca de ser da escola, né? Mesmo ele frequentando uma classe hospitalar, é importante que a matrícula dele esteja na escola regular. Ele não perca essa matrícula, tá? Então, ele é da escola. Ele não está, às vezes, de corpo físico presente, né, por conta desse impedimento, por conta do tratamento de saúde, mas ele nunca deixa de ser da escola. Então, mostrar isso para os professores e o que a escola pode fazer por esse aluno, né, foi extremamente produtivo e colaborativo, né, no curso de formação que a Mari desenvolveu, tá bom? Tudo bem, Mari? Tudo certo, Adri. Então, tá bom. Bom, então, assim, né, continuando essa questão da formação, então, dentro daquele documento orientador, né, que nós mostramos para vocês, lá no documento ele fala que, preferencialmente, o professor tenha formação em educação especial ou pedagogia ou as licenciaturas, né, de uma forma geral. Então, tem uma formação inicial muito ampla, né, e ele precisa ter, então, né, dentro dessa formação, uma questão das noções sobre as doenças, né, principalmente por quê? Porque algumas podem trazer um impacto diante da condição da escolarização, né? Por exemplo, às vezes a medicação, ou mesmo o próprio tratamento, né, pode modificar, por exemplo, níveis atencionais dessa criança, né? Sem falar nessa questão emocional, enfim, né? Mas pode trazer alguns comprometimentos de ordem cognitiva, né? Pensando na memória, né? Pensando nesse nível atencional, né? Ou seja, nas funções mais executivas aí neuronais, né? Pode acontecer algumas alterações, até por conta de medicamento também, né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho essas noções, né, sobre as doenças e como que esse tratamento impacta nessa condição
né, da cognitiva dessa criança. Então, isso é muito importante, porque eu vou planejar, pensar nessas questões de flexibilização, né, diante do quadro, né, da criança. Então, eu preciso ter também noções sobre as condições psicossociais vivenciadas por esses alunos, né, essa questão desse impacto, né, em relação ao que a hospitalização traz de impacto, né. Então, por exemplo, um dos impactos que a gente vê é a questão da noção temporal, a noção espacial, né, sem falar, né, em toda essa condição emocional, social, né, que a criança se depara, e não só a criança, como a família também, né. Então, a gente tem um ponto de vista aí clínico e um ponto de vista afetivo, né, a importância do professor ter esse conhecimento. Então, o professor, né, ele, pensando na capacitação desse professor, é importante porque ele atua nesse ambiente muito diferente. E mesmo quando a gente pensa no ambiente hospitalar, é muito diferente, por exemplo, quando você tem um atendimento em ambulatório de especialidade. Por exemplo, eu atendo num ambulatório de especialidade em relação à oncologia, né? É diferente de quando eu estou num atendimento, por exemplo, numa enfermaria pediátrica, que tem várias clínicas dentro da enfermaria pediátrica, né? Assim como é diferente também se eu faço um atendimento dentro de uma atenção à saúde mental, né? Então, são atendimentos e são condutas muito diferentes desse professor, mesmo ele sendo um professor de classe hospitalar, né? Então, ambientes diferentes, mesmo dentro desse espaço, né? Então, ele tem que buscar, né? Esse professor, ele tem que ser capaz de buscar demandas educacionais do aluno hospitalizado. Então, quais são essas demandas educacionais? E aí, a gente, para isso, precisa adquirir, né, competências técnicas, tanto no campo teórico quanto no campo prático, né? Então, uma coisa que a gente aprende muito, né, eu acho que a gente tem vivido isso diante da pandemia, e que é uma realidade nossa, por exemplo, é a questão da higienização, né? Então, não é todo o material que eu posso levar para o hospital, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar que se é um material de uso, aí pode ser de uso, por exemplo, um livro, alguma coisa que é mais de uso contínuo, eu tenho que pensar em como que eu vou higienizar esse material, porque de uma criança vai passar para outra, e como que fica isso, né? Então, materiais, às vezes, têm que ser mais individualizados, né? Ou eu preciso ter uma forma de higienização desse material, né? De fazer higienização. Então, se eu tô com lápis, por exemplo, né, a criança não tá com lápis lá, às vezes não tem um estojinho, né, não tem fala assim, mas ele pode trazer da casa dele? Pode, mas muitas vezes a família não mora na mesma cidade que a criança está hospitalizada, né, então, e só fica lá a mãe, às vezes não tem condição de receber visita, né, então a gente disponibiliza o material, só que aí, por exemplo, esse lápis ou vai ficar com a criança, né, ou eu vou ter que higienizar esse material, né, depois que a criança usar, não posso passar para outra criança. Então, a gente tem vivido um pouco isso da pandemia, né, essa coisa da lavagem das mãos, tal, né, e isso já é uma rotina dentro do hospital e da prática aí do professor de classe hospitalar. E talvez a gente tenha que adquirir essas práticas no contexto da escola, né, na retomada aí, por exemplo, né, do ensino presencial nesse momento, que na verdade a gente tem que refletir se é o momento, porque os protocolos eles precisam estar também nesse contexto, né? Então vai ter todo esse cuidado, né, de higienizar, como é que vai ser isso, tal, né? Então só para a gente pensar aí, que é uma prática que a gente já faz no hospital, né? Que o professor já faz no hospital. Então, tem uma complexidade dentro dessa formação, né? Então, existe a importância de ressignificar os saberes, né? E adaptação a essas novas situações, principalmente de tempo e espaço, né? E esse processo constante de aprendizagem pessoal e profissional. Isso para todo mundo, né, gente? Então, é uma diretriz aí para todos, né? Não só para esse professor de classe hospitalar, né? Bom, então, é preciso um conhecimento específico, né, sobre o impacto psicossocial da hospitalização, é preciso saber dessas limitações biológicas e cognitivas inerentes aos quadros de enfermidade, como eu já falei, né, como já pontuei.
as condutas do professor, né, para que se atinja os objetivos, e a gente tem que nunca perder de vista esse objetivo pedagógico, né, educacional, porque às vezes há muitas demandas, né, do contexto emocional, ele traz para a gente, porque nós lá no hospital, por exemplo, quando eu chegava e me apresentava enquanto professora do hospital, eles já identificam quem é o professor, porque o professor é uma figura conhecida dele. O médico nem sempre, a enfermeira nem sempre, mas o professor faz parte, né? Fazia parte do dia a dia dele. Então, muitas vezes, ele tem uma interação muito rápida. Por quê? Porque ele conhece a figura do professor, né? Ele se identifica com a figura do professor, com esse profissional nesse ambiente tão hostil que é o hospital, né? E aí, muitas vezes, ele pode vir, e a gente faz muito, né, essa questão da escuta desses alunos, e muitas vezes ele vem com algumas questões e que a gente, enquanto professores, não vai dar conta, e por isso do trabalho em equipe, né? E aí a psicologia vai ser acionada, a assistência social vai ser acionada, né? Muitas vezes ele vai trazer uma demanda para a gente que a gente não vai dar conta dessa demanda e nem é para dar, né? Por quê? Porque eu tenho objetivos educacionais e pedagógicos, né? Então eu preciso conhecer a área de educação, né? Não tem como, porque eu não posso perder de vista essa minha identidade enquanto professor nesse espaço, né? Para isso é importante, então, né, a divulgação, a popularização desse conhecimento, como eu disse para vocês, né? Cursos na área da saúde e educação precisam saber da existência da pedagogia hospitalar, né? Esse espaço, né, de debate, pesquisa, extensão, né? Ou seja, buscar dentro, né, das universidades, enfim, de que tenha essa discussão sobre a importância aí, né, da pedagogia hospitalar, né? Então, alguns pontos, né, importantes para efetivar o atendimento educacional hospitalar, já falamos sobre isso, a efetivação das políticas públicas, né, lei, decreto, projeto de lei, a formação de professores, né, até para buscar essa identidade de quem é esse professor de classe hospitalar. O professor, ele não pode perder de vista a dimensão do trabalho pedagógico e educacional, que eu acabei de falar para vocês, né? Os vínculos, então, o vínculo com a Secretaria de Educação, a grande maioria, tem classes que não, tem classes que são iniciativas do próprio hospital, né, de ter um professor dentro da equipe, mas a grande maioria das classes hospitalares no Brasil tem vínculos com as secretarias de educação, né, principalmente com as secretarias estaduais, também municipal. O Paraná tem um serviço específico, que é o SARE, que é da Secretaria do Estado do Paraná, mas também tem o atendimento ao escolar em tratamento de saúde no município, tá? Na Secretaria Municipal. A interdisciplinaridade, né, com a equipe do hospital, e essa questão da intersetorialidade, né, educação e saúde. Já falamos sobre isso, olha o quanto é importante esse professor fazer orientação à família, junto à escola de origem também, né, os professores de escola de origem. Fazer registro dos atendimentos das ações pedagógicas no prontuário da criança, isso é muito importante, né? E até mesmo a emissão de relatórios para a escola de origem dessa criança, né, para que todo o trabalho pedagógico desenvolvido no hospital seja validado por essa escola, né? As parcerias colaborativas, ampliação de estudos, né? Isso é lógico quando a gente quer fortalecer um tema, uma área, os projetos de pesquisa, as ações de extensão, em conjunto com os professores de classe hospitalar, né? Gente, eu já estou acabando, tá? Já ultrapassou mais do que devia, né? Eu só trouxe aqui, a gente trouxe algumas fotos, né? Aqui são fotos de quando eu era professora de classe hospitalar. Eu acho que essa foto, sei lá, acho que era dos anos 2000, porque eu fui professora de 98 a 2004, lá no materno infantil, no hospital, né, materno infantil, a unidade 2, do Hospital das Clínicas de Marília. E aqui, só para ilustrar, então, né, então, às vezes, você vê crianças trabalhando com algumas atividades mais individualizadas aqui, né, e eu lá no fundo, né, magrinha, meu Deus do céu, quanto tempo, né? Então, um atendimento, às vezes, individual, mesmo com todos juntos, né?
ou atendimento no leito, tá? Então, por exemplo, lá, não sei se dá para ver, mas o menininho lá de trás está com um papelzinho lá, não queria mostrar o rostinho, né? Ele pôs o papel, que era uma atividade mesmo, ele estava fazendo uma atividade de leito. Esse era um quarto da enfermaria pediátrica, era um quarto da ortopedia, tá? Da clínica de ortopedia, clínica cirúrgica, né? E aí essa menininha, ela estava hospitalar, já estava para receber alta, mas ela ficou por um bom período, porque ela tinha uma escoliose congênita e ela fez a cirurgia, né? E aí ela estava com o coletinho aqui, né? E aí estava nesse processo de alfabetização, e aí a gente acompanha no atendimento no leito também. Eu pus essas duas fotos, assim, gente, era uma época que a gente não tinha celular, tá? A gente tinha que tirar foto, tinha que revelar, né? Então, eu não tenho muitas fotos desse período, né? Mas aqui a gente tinha a parceria, né? Eu quero mostrar a parceria com as enfermeiras, né? Então, sempre tinha algumas atividades, por exemplo, aqui era a contação de história, né? Eu lá com os fantoches, as enfermeiras improvisando com o lençol, né, o palco, e nesse dia tinha nessa foto aqui, né, um leito mesmo, né, que saiu, tinha umas rodinhas no leito, e eu ia fazer, era um espaço aberto aqui, onde ficavam as mães, as crianças, e a gente fazia algumas apresentações aqui para todo mundo, né, para as crianças, para a equipe da saúde, para as mães, num teatrinho de fantoche. E aí essa criança, ela estava acamada, ela não podia sair do leito. Então, olha a parceria com as enfermeiras, e ela queria assistir, né? Começou a chorar, queria assistir. Aí eu falava assim para ela, depois eu venho e faço uma só para você, mas ela queria estar com todo mundo, a importância do coletivo, né? Aí as enfermeiras, vamos arrastar a cama. Então, assim, é um movimento de parceria, né, muito grande com a enfermagem, né? E aí esse envolvimento, né, da equipe. E aí a criança ficou super feliz que ela participou como os outros, né, da atividade. E aqui tem algumas atividades do nosso projeto de extensão, tá? Aqui a Mari, né? Aqui tem alunas da educação especial, Stephanie já se formou. Eu mostrei a carinha dela aqui, não sei se ela vai gostar, né? Mas a Stephanie foi bolsista ProEx, né, que era do projeto de extensão, depois fez PIBIC, 2 anos, desenvolveu pesquisa dentro do espaço da face hospitalar, né, mas um pouco aqui do espaço que a gente ocupa, essa é a brinquedoteca, tá, do hospital onde a gente faz o atendimento, que agora a gente, infelizmente, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo, né. E aqui a gente tem muita atividade, por exemplo, né, artística, de pintura, de colagem, né? Nesse momento a gente começa a interagir, conversar com a criança, né? Buscar e fazer essa mediação diante do diálogo. Aqui essa criança fazendo exploração, né? Manual. Então aqui assim ela está trabalhando com a questão da massinha, né? E fala assim, mas a massinha pode no hospital, né? Desde que essa massinha depois vai ficar para ela. A gente tem uns saquinhos e a gente coloca e a gente entrega na mão da mãe. Ó, é dela, tá? Se ela não quer, a gente joga fora, né? A gente descarta, a gente nunca usa mesmo, tá bom? Então, aqui é uma atividade, né? Realizando uma atividade pedagógica, acompanhamento. Aqui, né? Essa daqui, a Gabi, também foi ProEx, agora ela tem uma bolsa C, fazendo pesquisa nesse contexto com criança com doença crônica, então realizando a atividade então, pedagógica, né? E aqui é um espaço que a gente fez também um projeto de extensão nosso num outro espaço aqui de um outro hospital aqui de São Carlos, né? Então uma criança que estava no processo de alfabetização, né? E trabalhando com essa habilidade aí da alfabetização, né? Com a criança, tá? Hospitalizada. Pessoal, era essa, né, a proposta que a gente tinha para hoje. Opa, deixa eu dar um ESC aqui e voltar para a sala. Deixa eu interromper. Pronto. Saiu, gente? Saiu a apresentação? Saiu, Dri. Tá bom. Então, assim, era essa proposta, né, que a gente tinha para trazer para vocês, de uma forma bem breve, né, mas de mostrar um pouco esse panorama, né, para que vocês possam conhecer e até pleitear mesmo, sabe? Falar assim, gente, mas
eu nunca ouvi falar de classe hospitalar. Nossa, no meu município tem um hospital, né? Tem enfermaria pediátrica aqui no hospital e não tem professora de classe hospitalar, né? Então, até para pleitear um pouco esse tipo de apoio mesmo à escolarização da criança em tratamento de saúde. Então, obrigada, viu, gente? Acho que agora eu não conseguia ir acompanhando, né? O chat lá não conseguia acompanhando, mas agora a gente abre então para as perguntas, né? Clá, você volta aqui? Vamos ver se a Clá tem alguma pergunta. Eu acho que é importante reforçar, né, Bri? Você já comentou, mas assim, cada município, cada estado é que organiza a sua própria legislação, né? Então, eles é que vão dizer quais serão os públicos, com quantos dias de internação para um atendimento, se vai priorizar ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental 2, ensino médio, né? Isso tudo depende da legislação do estado ou do município, né? Aqui a gente tem uma grande diversidade, né, de leis que organizam isso, e também depende muito do vínculo, né, como você falou. Então, existe o professor que ele é do município, então o município cede um professor para atuar na classe, e também existe o vínculo com o Estado, e também o vínculo que é próprio do hospital, né, o hospital por conta própria, né, aí com os incentivos que ele tem, com o financiamento que ele faz a contratação desse professor, né. Mas a manifestação do interesse de ter a classe é uma parceria, né? Então, o hospital precisa finalizar, né? Então, o hospital também precisa conhecer esse projeto, que muitas vezes, né, ainda não chegou essa informação de uma forma muito organizada, né? Tem o conhecimento, mas, ó, é uma lei, precisa ter a classe, né? Então, às vezes, o hospital sabe que precisa ter, mas ainda não tramita. Então, é importante vocês, enquanto professores, né, conhecendo, né, gente que atua na Secretaria de Educação e pleitear esse serviço, né? É importante ter, é um direito desse estudante ter, né? Oi de novo, gente. Adri, Mari, brigadíssimo. O que vocês receberam de elogio aqui no chat não cabe num documento do Word. Todo mundo agradecendo bastante o tema, a didática de vocês, a relevância do que vocês estão falando, pessoas indicando que saem daqui mais fortes, inclusive, né, que esse é um assunto sensível, gente falando que acha que não teria condições porque é um ambiente que, enfim, é um ambiente mais sensível, né? Mas muitos agradecimentos, muito bom. Quero aproveitar também algumas pessoas agradecendo os tutores e as tutoras, é legal saber que vocês estão sempre muito bem amparados, auxiliados aí pela galera, muito bom. Eu anotei algumas coisas enquanto vocês iam falando, eu vou tentar trazer essas perguntas e depois eu tento voltar para o chat para ver se tem mais alguma, pode ser, gente? Eu vou começar primeiro com uma anotação, uma postagem da Luzinete, que é um desafio, na verdade, tá? Ela diz o seguinte, ó, bem que a UFSCar, ela acha que a UFSCar deveria oferecer um curso de extensão sobre este assunto, e aí logo já complementava o Alfadef. Fica a proposta. Mas vocês sabem que teve um curso que foi ofertado pela Federal do Mato Grosso do Sul, é uma conhecida, uma amiga, a professora Juscelia, que foi coordenadora. Ele aconteceu, se não me engano, foi 2019, acho que foi 2019, que foi um aperfeiçoamento via MEC, como o nosso aqui via Semesp, tá? Então, teve sim já uma iniciativa, né, da Semesp, do MEC, acho que na época era a CECAD ainda, enfim, mas teve essa iniciativa, teve já um aperfeiçoamento. Quem sabe a gente tem outros, né? E a gente possa ofertar. Isso aí. A gente já não tem nada para fazer, vamos dar mais um curso, né, Adri, né, Mari? A Clá está sempre feliz, então tá tudo certo. Com a Clá, a gente vai topar tudo, a gente, né? vai, isso mesmo. Sem a Clá, a gente não vai topar, mas com a Clá topando, a gente topa. Combinado. Vou tentar trazer as outras perguntas aqui, gente. Eu nem sei se eu consegui anotar direito, mas vamos lá. A Jane pergunta se professor... pergunta, né? Eu não sei se responderam isso já ou não, mas talvez sejam assuntos que vale a pena a gente enfatizar, tá, meninos? A Jane pergunta, professores de que área podem atuar
desculpa, podem fazer esse atendimento em hospital? Normalmente, você tem uma diversidade muito grande, tá? Normalmente, tem se voltado mais, assim como a questão da educação especial, para a formação continuada. Então, às vezes, você tem um professor, né, que ele é licenciado, por exemplo, na letras, em matemática, ou pedagogo, ou mesmo educador especial, e ele faz um curso de especialização em pedagogia hospitalar, né? Então, ele tem, então, né, ele tem mais, vamos dizer assim, por conta de um curso de formação continuada, ele tem condições de assumir uma classe hospitalar, tá? Tem que ter uma licenciatura, não dá para ser um bacharelado, porque a gente está falando de processos educativos, né? E a gente tem redes grandes, por exemplo, que eu comentei com vocês do SAI, lá eles têm um serviço em vários hospitais, né? Mas se vocês puderem entrar no site, ver o trabalho do Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, é muito bacana. Lá eles têm um setor dentro do hospital, que é um setor de educação e cultura. E eles desenvolvem projetos maravilhosos lá no Hospital Pequeno Príncipe. Então, se vocês busquem lá na internet, né? Porque lá vocês vão ter várias informações. E lá tem professores específicos. Então, por exemplo, a área de linguagem tem professores que têm a licenciatura em letras, mas todos com uma formação continuada em atendimento ao escolar em tratamento de saúde. Assim, né? Essa é a ideia, tá, gente? Esse é o básico, vamos dizer assim, tá? Perfeito, Dri, para mim ficou bastante claro. Eu vou pular um pouquinho. A Thaís, ela põe uma pergunta aqui, gente. Ela pergunta o seguinte: essa eu vou tentar responder, tá, Adri? Terá um módulo exclusivo desse tema no Alfadef? Thaís, na verdade, o Alfadef, como ele é proposto originalmente, e só para justificar um pouquinho, a ideia dessas web que a gente tem feito, além de trazer temas que não vão ser contemplados no curso como um todo, eu acho que é uma oportunidade de vocês conhecerem os profissionais por trás desse curso que não necessariamente atuam nas disciplinas, né? Então, a gente já teve a Meire falando de políticas e de inclusão, se não me engano. Agora, a Adri e a Mari trazem esse novo assunto. A gente vai tentar continuar fazendo lives nesse sentido de assuntos que não estão contemplados, tá? Então, é mais nesse sentido. Mas eu acho que a fala delas hoje foi bastante suficiente para a gente entender e ser aí introduzido ao tema, né? Muito bom. A próxima pergunta que eu tenho... Tem 3 questões aqui. Tá. Pode falar, Marquinhos, depois eu falo. Não vai, Mário, vai você. Tá. Então, a Luana Pereira está perguntando assim: se a matrícula do aluno continua no ensino regular e a oferta do atendimento hospitalar não será ofertada por ela, como vocês orientam esse contato das duas instituições? Então, assim, normalmente, o professor de classe hospitalar, ele já tem essa instrução de entrar em contato, mas como se não vai ter o atendimento, quer dizer, vamos supor que tem o atendimento, então o professor de classe hospitalar, ele vai entrar em contato com a escola de origem, ele vai entrar em contato com a família, vai pegar o telefone, vai pegar o e-mail, vai pegar o WhatsApp, e ele que vai fazer essa ponte com a escola de origem. É importante que vocês, enquanto professor de sala regular, saibam também para que hospital que esse aluno vai, se ele vai ter o atendimento lá na classe hospitalar. Então, o contato é isso mesmo, é o boca a boca, né? É o telefone, é o e-mail, é o WhatsApp. Agora, se de repente acontecer do estudante não receber o atendimento de classe hospitalar, que acontece, infelizmente, como a gente falou, aqui em São Carlos mesmo, a gente tem uma classe hospitalar, né? Poderia ter outras. Então, se ele não recebe o atendimento, é importante que a escola, né, regular, a escola de origem, tenha o contato com a família para buscar essa informação e manter o vínculo desse aluno. Então, assim, vai fazer atividades online, vai fazer vídeo, vai mandar para essa família, vai gravar uma aula enquanto o professor estiver dando a aula, vai gravar a aula para que esse aluno tenha depois acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. Ou então, quando esse aluno retorna para a escola, que ações que a escola pode fazer, né, para minimizar esse período que ele ficou afastado. Então, vai fazer um reforço, vai dar um atendimento aí extra, né, considerando as dificuldades e o prejuízo que ele teve nesse processo. Não sei se a Adri quer complementar com mais alguma coisa, Adri?
Não, acho que é isso mesmo que a Mari indicou, né? Então, o professor de classe hospitalar, ele tem essa importância de fazer esse contexto, né? Essas parcerias, enfim, de fazer essa mediação e essa articulação. Caso ele não tenha, a escola, então, a escola é responsável por esse aluno que se afasta, né? E aí buscar junto à família essas informações, né? Então, isso é importante. Vou trazer a próxima que eu tenho aqui, tá, As gente? legislações que nós apresentamos, tá. Eu anotei umas que estavam mais lá. E a gente envia toda a documentação. Porque eu anotei umas que estavam mais lá no comecinho, enquanto vocês estavam falando. Tá bom. Só para tentar não perder muito, ó. A Yara, acho que é a Yara, pergunta por até quanto tempo deve acontecer esse atendimento educacional? Imagino que o hospitalar, né? Na classe hospitalar. O tempo é da criança, é sempre do estudante, né? Enquanto ele está lá hospitalizado, por exemplo, se o professor ele tem uma carga horária, por exemplo, segunda a sexta, né, no hospital. Então, ele pode atender todos os dias essa criança, tá? Só que o tempo é da criança, porque muitas vezes a gente chega para atender, a criança está dormindo, porque às vezes ela foi medicada, está com dor, né? Então, aí você espera. Aí a criança acorda, só que ela está indisposta, ela não quer ir para a sala, por exemplo, né? Então a gente pode, vamos fazer o atendimento no leito? Você faz o atendimento no leito. Muitas vezes, e é importante que a gente sempre, nesse espaço, a gente sempre inicie a atividade e a gente acabe a atividade. Nunca deixar para o outro dia, porque a gente não sabe como é que vai estar o estado dessa criança no outro dia. Então, a importância de sempre começar a atividade e terminar essa atividade com ela é extremamente importante, porque ela se sente que ela produziu algo, né? Ela iniciou e ela finalizou essa atividade. Então, isso é importante dentro do espaço. Então, a gente tem que programar, e essa programação, é lógico que a gente tem todo um planejamento, mas muitas vezes é um planejamento que tem que ser muito flexível, porque a gente chega lá e a gente vê mudanças, por exemplo, no estado de saúde da criança, que vai interferir nessas minhas condutas, tá? Então, muitas vezes eu vou ficar lá 20 minutos, às vezes 10 minutos com a criança, mas só que eu preciso pensar que eu tenho que começar e terminar a atividade proposta com ela nesse tempo. Então, muitas vezes eu tenho que fazer algumas flexibilizações ali naquele momento, tá? Porque o tempo é da criança, tá? E ao longo do tempo, Dri, quero dizer, enquanto a criança estiver hospitalizada, ela tem direito a esse atendimento, não é por 1, 2 meses, nada disso, é uma coisa que pode ser contínua. Deve ser contínuo. Assim, o que a gente tem visto, né? Que o tempo de internação, a cada dia, ele tem diminuído. Por quê? Porque você tem uma evolução tecnológica, uma evolução de tratamento, e a ideia é deixar o quanto menos essa criança internada, né? Até porque o hospital é um ambiente de maior, vamos dizer assim, de maior contaminação, não tem como não ser, né? Assim, por mais cuidado que, assim, lá tem muita bactéria, muito vírus, enfim. Então, a ideia é deixar quanto menos hospitalizada essa criança. E aí vem, lógico, toda a evolução aí do tratamento médico, tecnológico, enfim, né? Mas, assim, enquanto essa criança está hospitalizada, ela tem direito a receber o atendimento, tá? E muitas vezes, por exemplo, já aconteceu da criança ficar hospitalizada porque ela fez uma cirurgia e depois ela ia ficar, né, por 3 meses de gesso, enfim, não dá para ir para a escola. Principalmente, por exemplo, algumas cirurgias de quadril, que a criança tem que ficar imobilizada, com a perninha mais aberta e todo engessada, né, enfim. Então, tinha um tratamento mais conservador depois da cirurgia. Então, essa criança ela não vai para a escola. E aí, o que tem que ser feito? Tem que fazer o domiciliar, porque ela não está mais no hospital, mas ela não vai voltar para a escola, né? Então, a importância dessa combinação desse atendimento hospitalar e domiciliar, tá? Mas é importante diferenciar. Desculpa, Adri, só assim, é importante diferenciar essa última fala tua do atendimento domiciliar do que se chama de homeschooling, é outra coisa, né? As pessoas não acharem que a gente está defendendo ou falando que o homeschooling, por algum motivo, ele é adequado ou algo desse tipo. Por isso que a gente fala a gente não fala ensino domiciliar, a gente fala atendimento pedagógico domiciliar para o estudante em tratamento de saúde, porque, na verdade, não é uma opção dele não estar na escola e nem da família, é uma condição da impossibilidade por conta da saúde do tratamento que a impede de ir para a escola,
tá certo? Perfeito. Então, a gente está falando do atendimento pedagógico domiciliar para esses casos específicos da criança em tratamento de saúde, em recuperação, tá? A Márcia Carvalho pergunta aqui, eu vou cortar as que eu tinha anotado. Ela pergunta da segunda licenciatura em Educação Especial. Márcia, foi aprovado o curso, o edital deve sair, a gente acredita que ainda esse ano, e aí a gente se compromete a encaminhar para vocês, assim que sair o link para vocês lerem o edital. Algumas coisas estão sendo decididas, a questão do vestibular, número de vagas, etc. Mas já está, se eu fosse falar em números, talvez aí 85% já está pronto. Estamos quase lá já. E a Meire, né, Meire Orlando, professor Leonardo, Clarissa, né, se não fosse esse... De né, novo. De novo. Então, assim, a gente é muito grato, né, toda essa equipe aí, né, e a Clá nessa equipe. Sempre. Bom, aí uma pergunta da outra Márcia, se o professor do AEE poderá atuar em classe hospitalar. Acho que estava na resposta que você deu anteriormente, né, Adri? Pode, inclusive dentro da legislação, quando a gente fala da política nacional, né, que ainda está em vigência, 2008, é um dos locos de atuação do professor de AE, a classe hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar. Com certeza. A Luzinete pergunta se esse direito, eu estou entendendo que é o direito de ser atendido em classe hospitalar, é a partir do 0 ano, por assim dizer, ou a partir dos 4 anos, já que todos, a partir dos 4 anos, devem estar frequentando a escola obrigatoriamente. Legalmente, a educação básica obrigatória a partir dos 4 anos, também dentro do espaço da classe hospitalar. Mas a gente tem algumas iniciativas de atender as crianças menores, tá? Então tem, mas a questão da legal obrigatória é a partir dos 4 mesmo. Eu conheci, né, num congresso que eu fui, eu conheci uma professora, muito interessante a prática dela, ela atuava com bebês dentro das UTIs e fazendo um trabalho pedagógico com esses bebês nas UTIs. Então, assim, muito interessante esse trabalho, mas, assim, ele quase que é inexistente mesmo. Tá, vou passar para a próxima, Adri, senão a gente já é 20 para as 9 aqui. Tem algumas aqui que acho que a Clá postou também, se depois você quiser que a gente leia, tá? Tá, eu tenho uma que eu anotei aqui da Helenice, ela pergunta quem que vai até a criança estando em casa no hospital? É o próprio professor ou ele se encontra, né, na disponibilidade de horário da criança? Eu acho que quer dizer, como é que essa logística toda é organizada, onde começa a solicitação? Eu acho que é esse tipo de pergunta. É variado também, né? Tem alguns lugares, por exemplo, que o professor, assim como o médico prescreve, por exemplo, atendimento para fisioterapia, atendimento para psicologia, ele prescreve o atendimento para pedagógico, tá? Então, às vezes, o médico coloca lá a questão da atuação do professor, né, para atender essa criança na parte pedagógica. Isso acontece em alguns lugares. Mas o que a gente tem feito, até mesmo eu fazia na minha prática e agora no projeto de extensão, a gente chega na enfermaria pediátrica, porque a gente atende lá na enfermaria pediátrica, a gente pega o censo, né, o censo diário. Então, lá está indicando o nome ao leito, o nome da criança e idade, data de nascimento. Então, assim, uma criança em idade escolar, aí a gente vai até o leito e a gente faz a nossa apresentação. Fala assim, tudo bem, você é a Jéssica? Oi, Jéssica, meu nome é Adriana, eu sou professora. Como você tem professora? Onde você estuda? Conta para mim. Qual é o nome da sua professora? Eu sou professora também, né? E aí a gente vai conversando com essa criança, e aí a gente fala assim, você gosta da escola? O que você mais gosta de fazer nessa escola? Então vamos fazer aqui também no hospital? Porque a escola veio para dentro do hospital. E aí, então, a gente convida, e normal, assim, sempre, assim, nunca a gente foi rejeitada, viu, gente? Às vezes os adolescentes são mais resistentes, né? Os adolescentes, naquela coisa de estar no celular, e falam assim, gente, o que você está jogando? Deixa eu ver aí.
Ou você tá né, fico brincando, você tá no bate-papo, você tá jogando, deixa eu ver, nossa, mas esse jogo é muito legal. Não, você quer ver um livro? Eu tenho lá um livro tão legal que mostra lugares do Brasil, do país inteiro, tá? Então a gente vai fazendo essa sedução, né? Junto à criança, mostrando para ela o quanto é bacana aprender, né? A gente leva um pouco esse entusiasmo para ela, né, no hospital. Assim, eu acho que a respeito desse atendimento domiciliar, muitas vezes o sistema de ensino, ele organiza, então às vezes ele pode contratar um professor, ele adita algumas horas para um professor, e aí esse professor vai fazer o atendimento em domicílio, então ele é contratado por 30 horas, por exemplo, então essas 30 horas ele distribui, né, no atendimento domiciliar. Às vezes é o professor da própria escola, que faz ensino itinerante, então e está matriculado numa escola que existe o serviço, né, do professor de AE, que faz o atendimento itinerante, que esse professor vai fazer o atendimento em domicílio, algumas horas também por semana, né, mas depende muito da própria logística do sistema de ensino. Normalmente, os que a gente conhece são dessa forma. Perfeito, Mário. Tem muita gente aí no chat falando assim, adoraria estudar com esses professores e tal. Gente, o programa de pós-graduação em educação especial, a Juliane acho que ela está presente aqui. A gente vai lançar o edital do mestrado e do doutorado nas próximas semanas. Então, quem se animar, esse ano o processo seletivo provavelmente vai ser todo virtual, então mesmo quem morar bastante longe vai conseguir fazer tudo via internet. Quem se animar, logo vai estar disponível também. A última pergunta que eu tenho aqui, Adri, Mário, eu acho uma pergunta interessante. A Adriana pergunta assim, que técnicas de cuidados que normalmente são adotados no atendimento hospitalar para prevenção de contaminações, por exemplo, poderiam ser utilizados para o retorno das aulas presenciais, enfim, quando voltar as aulas, né, por conta da pandemia. Uhum. Bom, a questão da lavagem das mãos é algo, assim, primordial, tá? Inclusive, na brinquedoteca, né, onde a gente atende, tem uma pia, né? Então, é bacana que dentro desse espaço da classe tenha uma pia, porque a lavagem das mãos é quando você começa o atendimento, aí você atende uma criança, você acabou, você lava a mão, aí você vai pro leito, você lava a mão. Então, a gente lava a mão periodicamente durante todo o atendimento, tá? Então, a questão... E lavar as mãos não é só passar embaixo, né, da água. Então, tem que ter sabão, porque só a água não mata os bichinhos, né? Então, e aí é todo aquele processo de lavar, né, entre os dedos, enfim, tudo que a gente já tem aprendido aí nessa pandemia, né? Então, primeiro isso. A questão quando a gente está lá e a criança é liberada para esse espaço, então ela não está com nenhuma doença contagiosa. Então, por exemplo, ela está com lápis de cor, ela empresta para o amiguinho e tal. Por quê? Porque a enfermagem liberou ela porque ela está nesse espaço coletivo. Então, não tem problema ela compartilhar esse material porque ela não está com uma doença infecto-contagiosa, tá? Só que depois, quando acaba o atendimento, a gente higieniza tudo. A gente pega o álcool 70%, pega o papel, e a gente sempre higieniza, né? A gente sempre faz um único movimento, por exemplo, de baixo para cima. A gente não esfrega, porque se esfrega não sai nada, né? Você deixa o negócio. Então, num movimento único e tal. Então, a gente tem essas técnicas para guardar o material já higienizado para outro atendimento, tá? Quando a gente atende, por exemplo, eu tinha uma prática lá no materno infantil, quando eu atendi em isolamento. Se a criança está em isolamento, então ela ou tem uma suspeita ou ela está com uma doença infecto-contagiosa. Então, aí, todo o material que entra para dentro do quarto, ela está em isolamento, todo o material que entra não pode sair. Ele é exonerado, ele é incinerado, né? Então, ele queima, vai embora, né? Inclusive a atividade que ela faz. Ela não leva para a escola, e isso, assim, a gente tem que trabalhar isso com ela também, porque ela vai produzir algo e que depois não vai ficar com ela, né? Então, tem que trabalhar essa questão também. Aí a gente entra com luva, com máscara, e a gente tem um capote, que a gente chama, né? A gente põe um capote, põe a luva e põe a máscara, e atende essa criança no leito. Aí depois descarta a luva, descarta a máscara, deixa o capote que fica normalmente na porta do quarto, tá? Então, e o material, ele
ele vai ser incinerado, ele não volta, tá? Então, se eu levo um livro, o livro não vai retornar mais. Não adianta, não. Aí, mas a professora não tem jeito de higienizar, não tem jeito. Se ele foi para um quarto de isolamento, não tem jeito, tá? Então, eu acho que esses cuidados, assim, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente está vivendo uma doença que ela é contagiosa. É essa a questão, né? Então, se ela é contagiosa, e a gente sabe que a mão é algo extremamente, por isso esse cuidado no hospital de lavar a mão, porque ela realmente a gente pega no objeto, o outro vai pegar, né? Então, a gente está vivendo esse momento de um contágio, de uma doença contagiosa, e altamente, né? Assim, propaga muito rápido, né? Então, esses cuidados, assim, até mesmo se volta presencial, né, sem uma vacina, como é que eu faço todo esse controle na escola, no ambiente escolar, gente? Né? Nós, assim, temos uma cultura de abraçar, de beijar, de pegar, né? A criança, ela não vai conter, né? A gente viu algumas imagens do Japão, que eles colocavam tipo um guarda-chuvinho, uma asinha, né? E aí a criança tinha esse distanciamento da asinha. Gente, aqui não vai ter jeito de fazer isso. Porque a gente tem uma cultura do abraço, uma cultura de querer beijar, de querer pegar, né? Então, assim, sinceramente, eu não vejo essa possibilidade, porque eu acho que é um risco, né? A gente vai pôr em risco os professores, as crianças, as famílias dessas crianças, né? Então, eu acho que o risco é muito maior. Né? Eu sei que a gente evita também alguns materiais, né, Bri? A gente evita materiais porosos. Então, por exemplo, EVA a gente não utiliza, papel cartão, cartolina. Quando a gente utiliza o cartão ou a cartolina, é sempre plastificado. Então, a gente vive com o rolo de contact para tudo, né? Então, toda a nossa atividade dentro do hospital, eu acho que é uma prática que, de repente, a gente pode acrescentar na sala, um material que vai ser utilizado por muitos alunos, né, muitas crianças. Vocês já devem ter esse cuidado, né, de fazer ele durar um pouquinho mais, então plastifica para poder higienizar, né, espirra o álcool em gel, passa o papel e já tá. E as pecinhas a gente lava, né, então peça de montar, peça de encaixar, um balde, uma solução lá com sabão para fazer a higiene mesmo, às vezes até com escovinha, com buchinha, para manter um pouco aí a qualidade do brinquedo, né. Mesmo, gente, eu me perdi aqui, eu acho que essa era a última pergunta. Não sei se a Mari selecionou alguma, ou a Cláudia, mais alguma para responder. A Marcinha perguntou se o aluno da sala de recurso também tem direito ao ensino hospitalar. Qualquer estudante, né, desde que ele esteja numa condição de doença, né, de tratamento de saúde ou de tratamento aí de internação, qualquer estudante tem o direito. Pode ser estudante com deficiência, que já tem um atendimento aí na escola, e também o que não tem. E a gente tem, né, na pesquisa da Mari, que a gente trabalha com esse público também, né, além da questão da criança com doença crônica, a criança que tem uma deficiência, uma comorbidade. Então, a gente vê que a criança, por exemplo, com deficiência, que tem um comprometimento, por exemplo, por conta, né, de todo um comprometimento respiratório, né, um acometimento aí, né, e uma comorbidade de doenças respiratórias associada. Então, uma criança que sempre às vezes vai estar hospitalizada, uma criança que vai ter a saúde mais fragilizada, né, ela vai ter muitas faltas na escola por conta desse processo de tratamento de saúde, né, então é uma criança que é atendida, por exemplo, no AE da escola regular, mas que tem todo o direito de receber o atendimento pedagógico hospitalar quando ela está internada, né? E mesmo pensando nesses afastamentos que às vezes fica longo, que ela fica em casa, né? Tem algumas pessoas pedindo para a gente enviar a legislação que a gente trouxe, a gente vai disponibilizar no AVA, tá? A gente vai passar para lá, depois ela já insere para vocês lá no AVA, tá bom? Vocês querem fazer alguma fala final, gente? Eu acho que pode deixar. O nosso contato todo mundo tem também, se precisar, tiver alguma dúvida, que não foi esclarecida aqui, a gente também se dispõe, né, a ajudar. Eu estou lá na secretaria do curso, né, trabalho no e-mail, então todo mundo que manda e-mail, eu já consigo responder, e a gente também pode deixar nosso e-mail de contato relacionado a essa apresentação também.
Sim, a gente deixa assim, tá? Ah, gente, eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade da gente disseminar conhecimento, né? Eu acho que isso é o nosso propósito, principalmente com um tema que às vezes é desconhecido, né? E o quanto é importante dar visibilidade. E com isso a gente garante, então, o que a gente é isso, né? Garantir essa escolarização dessa criança que está passando por um tratamento de saúde que muitas vezes, como a Mari falou, né, ela fica meio que invisível aos olhos da escola, né, aos olhos do professor, e o quanto é importante a gente olhar para essa criança, olhar para essa família, né, e esse processo de escolarização fazer parte, né, como já faz parte da vida dela, a importância, então, nessa recuperação da saúde da criança, a questão da escolarização, né, porque é da criança, gente. A gente, mesmo a criança doente, às vezes a gente tem esse estereótipo de ver a criança doente, aquela criança acamada, pálida, né? Ai, quase caindo. Não, gente, a criança, ela é dotada de vontade, de querer, né? E aí a escola dentro do hospital, né? O papel do professor é de suscitar essa vontade, né? De deixar essa criança ainda mais ativa diante desse tratamento, que é a que vai fazer a recuperação dela ser até melhor, né, do que ela se prostrar diante do tratamento. Então, é isso que a gente preza, né? Então, E acho que fica muito claro agora, né, Dri, como não estar na escola, né, por conta da pandemia, isso é prejudicial para a criança, né? E, de certa forma, é frustrante para a família, porque a família ela se entende numa posição de ter que substituir o professor ou atuar como professor em casa. Ou eu vi relato aqui de uma cursista dizendo que a mãe tinha que ir até o hospital para ler o livro para o filho, porque não tinha um professor de classe hospitalar. E eu acho que a pandemia deixou muito clara a importância de ir, de estar na escola, de frequentar a escola. Eu acho que vocês trazem esse tema de uma forma que ele não é exclusivo da pandemia, isso acontece já por outras razões, né? E a gente às vezes não se preocupa e não se lembra disso. Porque muitas vezes, assim, que acontece? A mãe recebe um atestado do médico falando que a criança vai estar afastada da escola. A mãe leva o atestado para a escola e a criança fica isenta da falta. Né? Falar, tá bom, ela está entrando. Mas só que e a questão do conteúdo, e a questão do acompanhamento, né? E a escolarização dela, não é só a questão da falta. Como que vai ser feito esse acompanhamento? Né? Porque vai ter um prejuízo mais, né, futuro dessa criança. Até mesmo algumas que evadem da escola e não voltam, não retornam no processo de escolarização, né? Então, como eu posso minimizar isso, né? Esse papel desse professor, né, da classe hospitalar, esse professor da sala regular, que sabe desse direito dessa criança, né, de dar continuidade a esse processo de escolarização. Então, isso é muito importante, né? Joia, gente. Bom, quero agradecer demais, Adriana, Mariana, Clarissa. A parceria tem funcionado bem, né? Com certeza. Agradecer a presença da galera aí. Eu vi, ficou variando aí, mas eu imagino que pelo menos umas 400 pessoas participaram dessa web. Muita gente entra e sai, então não dá para ter uma contagem precisa, mas eu achei que foi muito bom. Quero lembrar, galera, que né, o Alfadef continuem fazendo as coisas, participando, entregando as atividades, senão a Clarissa me deixa louco aqui, tá? Então, por favor, entreguem, senão eu apanho depois. Obrigado a todos e todas, cuidem-se, continuem bem, e logo, logo a gente planeja a quarta web e aí informa todo mundo, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem bem. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa semana.